Seja em tuas obras, como és em teus pensamentos. Esse é o enigma da esfinge de hoje, o convite para pensar. E pensar mesmo, no sentido literal da palavra. Porque quando a gente fala em coerência entre ação e pensamento, na verdade a gente não leva em consideração o que pensamos. Profundo isso, né? Vamos lá. Pensar e seguir regras de conduta não são a mesma coisa, tá? Às vezes a gente fala, se você perguntar para qualquer pessoa, você pensa? Todo mundo vai responder que sim, né? Afinal de contas, nós nos supomos seres pensantes. Mas a gente tem que colocar uma atenção muito especial nisso, porque a maioria das pessoas não pensam, elas são pensadas, ou seja, reproduzem pensamentos de terceiros que adotam como verdades e tomam para si. E aquilo te define como um ser pensante. E na verdade não é. É muito importante que a gente observe que os nossos pensamentos, eles, na maioria das vezes, são coordenados por regras. Como deve ser, como deve estar, onde deve estar, como deve falar, qual é o comportamento certo. E, na maioria das vezes, isso são regras pré-estabelecidas, não foram criadas por nós, nem sabemos quem as criou, né? Mas adotadas pela sociedade, então comportamentos que supostamente deveríamos de seguir. E quando a esfinge pede para que a gente seja em ações como é em pensamentos, o importante é saber como pensamos, e não se, como seres pensados, nós correspondemos à expectativa de terceiros, que esperam que a gente haja de acordo com regras pré-estabelecidas. Isso é muito interessante, gente, porque isso vai num crescendo que, se a gente pensar, a maioria das pessoas, quando você pede para que se definam, elas falam: eu sou uma pessoa legal. E que mais? Não sei. Por que você é uma pessoa legal? Porque eu não faço mal a ninguém. Gente, a ausência de defeito não é qualidade. Então fala assim: eu sou uma pessoa legal porque nunca matei ninguém. Tem 1 milhão de gente que nunca matou ninguém e, definindo dentro de regras de sociedade, também não é uma pessoa legal. Então é muito importante que, para seguir, para deslindar esse mistério da esfinge, a gente primeiro analise a nossa forma de pensar. A gente está seguindo regras de conduta, comportamentos sociais, o que deve fazer e o que não deve fazer? Sinto muito, não estamos pensando. Estamos obedecendo comandos. Se nós seguimos regras de conduta que nos dizem como devemos nos comportar, nós não somos seres pensantes. Nós somos seres pensados. Se a pessoa lê um monte de manual de instrução e começa a se comportar como deve dentro desses manuais de instrução, não está sendo um ser pensante. Está agindo de acordo com comandos
externos. E quando a esfinge desafia a gente, ou me decifras ou te devoro, está falando exatamente sobre essas formas de pensamento. Formas de pensamento, olha isso. Elas já vêm prontas. E se você segue o manual, você está se deixando de se permitir criar a tua própria forma de viver a tua existência. É falta de respeito com você mesmo. Como ser humano, você tem o direito e a obrigação de se permitir pensar pela tua própria cabeça. A maioria das pessoas pensa, acredita que está agindo pela própria cabeça, mas quanto mais lê, mais condicionada fica a normas de comportamento, seguindo o influencer, que hoje fala até que tipo de roupa que você pode vestir depois dos 60 e o que é proibido. O que é isso, minha gente? Então, este nosso momento aqui é um pedido, uma solicitação para que vocês analisem se são seres pensantes ou se são seres pensados. Porque se forem seres pensados, estão seguindo o curso normal, como eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Pronto, não preciso me dar ao trabalho de pensar, porque tem quem pense por mim. Não preciso me dar o trabalho de escolher, porque tem quem escolhe por mim. Não preciso decidir de que forma tenho que me apresentar, porque já tem um monte de manual de instrução me dizendo como tenho que me comportar. Então, com isso, as pessoas seguem a vida de gado ou de robôs. Hoje se chama massa de manobra. Olha que nome feio, gente. As pessoas que não pensam pela própria cabeça são chamadas de massa de manobra. Que coisa triste. Não são vistas como indivíduos, mas seres que respondem a comandos e obedecem. Massa de manobra. E como dizia o sábio, vamos ver se eu lembro do nome, Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então, pelo amor de Deus, gente, não pensem que porque a voz do povo é a voz de Deus, porque isso é a maior mentira que já contaram para gente. A voz do povo é o clamor de pessoas que foram condicionadas a repetir comandos e estão repetindo comandos. Então, pensar por vontade própria, fazer as próprias escolhas, com gente te olhando esquisito porque você é esquisita, porque você não se encaixa no sistema, porque está todo mundo indo para a direita e você vai para a esquerda. Você começa a parecer uma afronta e, no final das contas, você é a única criatura que escolheu viver no meio de um monte de gente que só responde a impulsos externos do como deve ser, como devemos nos comportar, manual de instrução. Então, quando a esfinge pede para que as nossas ações correspondam aos nossos pensamentos, está dizendo que, apesar de contrariar o sistema estabelecido, o status quo, ouse, rebele-se,
e faça da tua vida uma obra de arte. Criar em cima de pensamentos próprios. Criar em cima da própria originalidade. Todos os gênios que conhecemos na história da humanidade são pessoas fora da curva. Ninguém chegou a se tornar um gênio fazendo tudo o que a massa de manobra faz. Somente quem se atreveu a pensar com a própria cabeça descobriu que não precisava seguir as pegadas e viver segundo padrões pré-estabelecidos. E nesse caso eu estou sim falando de sistemas acadêmicos, religiosos, políticos, sociais. Questionem tudo. E isso não é para se tornar um anarquista, ou para iniciar uma revolução, ou para sair levantando bandeira e brigando com Deus e o mundo. Porque a única reforma que você pode fazer é dentro de você mesmo. Recuse-se a seguir comandos externos. Não precisa sair gritando e berrando e tentando estabelecer um novo comportamento. Mude o seu comportamento. Por experiência própria eu digo, o que eu decidi na minha vida hoje, faz mais de 10 anos que eu estou nessa jornada de autoconhecimento, de integrar consciência, e o que eu escolhi para a minha vida, por escolha própria, é me priorizar. Não preciso passar por cima de ninguém para me priorizar, mas decidi que em torno de mim eu só quero gente saudável. Saudável mental e espiritual e emocionalmente. É um direito que me assiste e reivindico. E isso porque, ao longo de muito tempo, eu achei que na jornada espiritual você tinha que abrir mão de si mesmo em detrimento dos outros. Uf, não vou falar que desperdício de tempo, porque isso me trouxe muito aprendizado. Muito aprendizado. Contato com outras pessoas, gente bonita, gente feia, gente que acolhe o que você quer dar e gente que te tira o que você não quer dar. Todos os tipos de pessoa. E hoje eu decido, depois de tanto aprendizado ao longo dessa jornada, hoje eu decido que não preciso corresponder às expectativas de ninguém. Isso é um conselho que eu dou para todas as pessoas. Porque ninguém está interessado em corresponder às tuas expectativas, então presta atenção nisso. E também não espere que as pessoas correspondam às tuas expectativas, porque você não consegue corresponder às expectativas dos outros. Então, quem está muito acostumado a dar, fica sempre esperando que alguém reconheça, cria expectativas. Se é para receber, não dê. Porque a maioria das pessoas não tem o que dar. Então, só dê de si se for de coração. Eu costumo dizer que eu saio distribuindo os meus amores porque eu estou com o bolso cheio de sementinha e tenho que espalhar. Se vai florescer ou não, eu não sei. Mas faço isso por mim, principalmente. E não pelo outro, para que o outro fique me reverenciando como salvadora do mundo ou qualquer coisa do gênero.
É lógico que se a pessoa te abençoa e te agradece, você vê gratidão no olho da pessoa, é a coisa mais linda. Mas não contar com isso é muito saudável. Não, que a tua mão direita não veja o que a esquerda faz, né? Hoje isso é desafiador, né? Porque ninguém dá nada sem tirar uma selfie para postar em rede social, mas cada um sabe de si. E o que eu tirei dessa lição, porque pensei bastante nela, eu pego um desses axiomas, né, da esfinge e fico saboreando ele durante 2 dias para deixar ele amadurecer antes de perceber todo o significado. E aí, quando eu acho que tem um significado contundente, saboroso, eu venho aqui e posto. Ai, ai. Então, a lição de hoje é essa. Quando a gente fala de seja em tuas ações, como és em teus pensamentos, você só pode agir de acordo com teus pensamentos a partir do momento que você entender o que são os teus pensamentos. Porque se você acha que a ação que você pratica é impulsionada por regras de comportamento que não são tuas, sinto muito, robozinho. É massa de manobra, é eu, vida de gado, é o que quiser, menos respeito por si mesmo, menos autovaloração. A gente só consegue se valorizar e se respeitar, e não adianta fazer discurso de autossuficiência se não entender que primeiro você tem que cultivar os teus próprios pensamentos. Se começar com esse papo de eu li em algum lugar que é assim, ou fulano falou que é assado, esquece, está sendo pensado. Dá trabalho pensar por conta própria. Construir uma personalidade fundamentada naquilo que o teu coração diz e não que os manuais de instrução determinam. E os manuais de instrução que eu estou falando é exatamente comportamento social, acadêmico, religioso. Tudo isso são comandos externos que dizem assim: não precisa pensar não, minha filha. Deixa que eu penso por você. Agora tem a inteligência artificial, socorro. Não vou nem falar. Que não substitui a autonomia do pensamento, mas tem gente que usa agora a inteligência artificial como o seu próprio pensamento. Isso é brutal. Sabemos que vamos ter uma transição planetária profunda agora, e graças a Deus por isso, porque se a gente fosse continuar nesse mesmo sistema, daqui a pouco nós teríamos uma sociedade com microcefalia, porque a natureza funciona assim, aquilo que a gente não usa, ela remove. E se não precisamos do cérebro, vão começar a nascer uma humanidade sem muita massa encefálica. Então é isso, o convite hoje é para pensar, pensar mesmo, atitude. O que é meu e o que foi imposto. O que eu peguei carona no outro. E não tem nenhum problema pegar carona nos pensamentos do outro, desde que tenham coerência com a tua forma de ser, sabe? Esse cara fala a minha língua. Não é assim, eu vou seguir esse manual de instrução. Não, eu me reconheço no discurso dessa pessoa. Até aí tudo bem, mas o problema é quando
a pessoa começa a falar e é um monte de palavras, frases feitas de redes sociais que são repetidas à exaustão. A pessoa não se dá nem ao trabalho de destrinchar aquele pensamento, aquele conteúdo. Simplesmente repete porque acha bonitinho e está todo mundo fazendo, então vou fazer também. Não se destaca. Ok, massa de manobra. Então, por favor, faça diferente, seja diferente. Seja a esquisita ou o esquisito da família. Seja o rebelde. Não a rebeldia sem causa, que não traz nenhum benefício, mas seja aquele rebelde que muda padrões de comportamento para atitudes mais saudáveis. Graças a Deus, hoje tem muita gente fazendo esse movimento, mas a grande maioria ainda está seguindo o manual de instrução, então, se puder, faça isso por você. Para de seguir manual de instrução. Permita-se ser estranha, esquisita, diferente, uma afronta só porque decidiu não ser como a massa de manobra. E é isso por hoje, gente. Pronto. Se eu me empolgar muito, isso rende. Gratidão a todos.